Lições da Segunda Guerra Mundial. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Rayane da Silva. Rayane, grande abraço para ti. Finalmente o meu abraço vai para um lugar bastante longe. Vai para o Wellington Cardoso em Dijon, na França. Wellington, grande abraço para ti. Agora indo ao nosso papo. Olha só, no dia de hoje, uma notícia me chamou a atenção. O fato aconteceu lá na Alemanha. Um antigo hospital psiquiátrico estava sendo reformado. Até aí, nada demais. Foi então que as pessoas que estavam fazendo a reforma descobriram mais de 100 cérebros bastante conservados. Cérebros humanos preservados desde a década de 40. Segundo historiadores e especialistas, trata-se de cérebros que foram usados para experiência pelos médicos nazistas. Ou seja, eram cérebros de prisioneiros de guerra da Segunda Guerra Mundial. Mas, ô Carlos, o que os médicos nazistas faziam? Faziam experiências terríveis com os prisioneiros ainda vivos. Por exemplo, havia casos que eles pegavam um prisioneiro, botavam numa espécie de tanque de água super gelada e ficavam vendo a pessoa suportando aquele frio até morrer, para ver até onde uma pessoa suporta a baixa temperatura. Uma das maiores tragédias da história humana, a Segunda Guerra Mundial. É claro que nos dias de hoje existem milhares de livros e documentários sobre esse assunto. Então, por que falar sobre isso? O que mais eu posso informar acerca desse fato histórico? Talvez nada. Talvez eu termine repetindo o que outras pessoas já disseram. De todo modo, eu vou me arriscar aqui a compartilhar com você algumas interpretações. É praticamente impossível falar sobre a Segunda Guerra Mundial num vídeo de 10, 15 minutos. Seria muita pretensão da minha parte. Então, como começar? Com algumas perguntas. Essa tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial pode se repetir? Existem diferenças e semelhanças com o contexto internacional de hoje? Vamos lá, sobre a primeira pergunta. Sim, esse fato pode se repetir. E vou me arriscar em dizer, talvez esteja bem próximo de se repetir. Porém, com consequências bem mais devastadoras. Por quê? Porque hoje nós temos armas de destruição em massa super poderosas. Hoje nós temos centenas ou milhares de bombas nucleares espalhadas pelo mundo. Vale ressaltar. Assim como foi na Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra convencional. Mas é claro, na Segunda Guerra Mundial as armas estavam bem mais modernas. A Primeira Guerra Mundial foi uma espécie de laboratório, de sala de aula para muitos generais que lutaram na Segunda Guerra Mundial, inclusive o Hitler. Pergunta: quais os ingredientes que levaram à Segunda Guerra Mundial? Foi uma multiplicidade de ingredientes, vários fatores em conjunto. E aqui vale ressaltar, do ponto de vista de uma análise histórica e sociológica, nenhum acontecimento dessa envergadura acontece por um único motivo. Agora, é claro, uns podem pesar mais do que outros, mas são sempre motivos interligados. A gente já sabe que o cenário da Segunda Guerra Mundial tem início na Alemanha. A mesma Alemanha que tinha perdido a Primeira Guerra Mundial. Uma Alemanha que já era antissemita, que já tinha ódio pelos judeus, que já odiava os judeus mesmo antes de Hitler declarar isso. Mas a gente não pode ser tão injusto. O ódio aos judeus estava praticamente espalhado pelo mundo, inclusive nos Estados Unidos. Mas ninguém declarou de forma tão explícita esse ódio como Adolf Hitler. A ideologia nazista via os judeus como uma raça inferior. Adolf Hitler, um dos maiores oradores da história e um grande estrategista, profundo conhecedor da arte da guerra, amante da arte e de óperas. Calma, não estou fazendo apologia ao ditador nazista. O que eu acabei de dizer é apenas algumas características da sua personalidade. No entanto, desde o início, Hitler deixou claro o seu ódio pelos judeus, comunistas e homossexuais. Eu já conversei com alguns colegas professores sobre isso, e eu fico imaginando, e se não fosse a sua ideologia racista, seu desejo de dominar o mundo? Talvez Hitler ficasse na história como um dos grandes estadistas, mas não teve jeito. O ditador racista se sobrepôs ao grande orador. O mesmo homem que amava sua cadela blonde era o mesmo homem que mandava milhões para a morte. E sobre esse aspecto eu vou te convidar para assistir um breve trecho de um vídeo que eu falo justamente sobre isso. Vamos lá? Eu acredito na possibilidade de uma terceira guerra mundial porque já tivemos duas. A primeira é entre 1914 e 1918 e a segunda,
que praticamente mudou a face do mundo. Essa Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. A gente sabe que existem centenas de livros e documentários sobre esse assunto. Por isso que, infelizmente, eu vou ser um pouco redundante, um pouco repetitivo. Mas vale lembrar, cada interpretação é diferente aqui e ali, em termos históricos. Particularmente, eu sou mais seduzido pela Segunda Guerra Mundial. Acredito que a Segunda Guerra Mundial possui elementos inéditos. No meu modo de ver, a Segunda Guerra Mundial praticamente dividiu, mudou o cenário internacional. Além de outros casos curiosos, como é o caso do próprio Hitler, um homem carismático, inteligente e com uma grande oratória. Por outro lado, Hitler representou, ele é o símbolo do que é o pior no ser humano. Enquanto ele afagava o seu cachorro pastor, ele mandava milhões para o campo de concentração. Enquanto brincava com meninas loirinhas alemães, ele mandava matar milhões de pessoas. Talvez isso nos mostre o quanto o ser humano é incoerente. Saldo da Segunda Guerra Mundial: 55 milhões de mortos. Pergunta: se já aconteceu duas grandes guerras mundiais, o que impede de ter uma terceira? As ambições dos nazistas provocaram a pior tragédia, a pior guerra da história da humanidade. Foram 55 milhões de mortos. Os campos de concentração, o Holocausto, demonstrou até onde vai a maldade do ser humano. Nunca se matou tanta gente de forma racional e sistemática. Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos, além de homossexuais, ciganos e inimigos políticos. Mas por que eu disse aqui que foram mortos de forma racional e sistemática? Porque no início eles eram mortos com tiro ou torturados ou mesmo através de trabalhos forçados. Mas, com o passar do tempo, a imaginação maquiavélica foi inventando, criando, desenvolvendo novas tecnologias. E os nazistas descobriram: por que não matar mais de 200 pessoas através de gás venenoso? E foi o que fizeram. Mas tem uma pergunta que não quer calar: Hitler agiu sozinho nessa história de terror? Não. É claro que, como eu já disse, Hitler era um grande orador e tinha um grande carisma. E isso teve uma enorme influência no crescimento do Partido Nazista. Mas sem dinheiro, nada seria possível. Grandes industriais da Alemanha e de fora da Alemanha ajudaram o Partido Nazista. Porque um dos principais motivos é que esses industriais tinham medo dos comunistas. Vou mais além. Na verdade, todo mundo sabia o que ia acontecer e o que estava acontecendo com os judeus. Pergunta: por que em seus discursos públicos Hitler nunca negou seu ódio para com os judeus? Porque ele sabia muito bem que esse ódio pelos judeus estava espalhado pela Europa. Espalhado há séculos. Para você ter uma ideia, havia ódio contra os judeus, antissemitismo até nos Estados Unidos. E aqui eu concordo com alguns historiadores. A Inglaterra e os Estados Unidos sabiam muito bem o que estava acontecendo lá dentro da Alemanha. Não devemos nos enganar. Já naquela época, a espionagem corria solta. Talvez o que eles não sabiam era até onde ia a ambição de Hitler. Até a União Soviética fez pacto com Hitler, um pacto de não agressão. Naquela época, Stalin era o líder da União Soviética. Resultado: em 1939, os nazistas invadiram a Polônia. Daí em diante, Hitler não parou mais. Depois veio a Áustria, a Holanda, a Tchecoslováquia, a França e finalmente bombardearam a Inglaterra. Começou uma guerra que só terminou em 1945. Mas com o fim da guerra, o que foi que aconteceu com Adolf Hitler? A versão oficial diz que ele se matou, mas existem muitos historiadores que não acreditam que Hitler se matou. Ô Carlos, se Hitler não se matou, o que é que aconteceu? Historiadores e especialistas praticamente rastrearam todo o caminho e acreditam que Hitler morreu bem velhinho na Argentina. Mais um detalhe histórico: com o fim da guerra veio o chamado julgamento de Nuremberg. Vários comparsas de Hitler foram condenados à morte. Sabe ler? Sou hater, olha aí, ó. Olha o papel na cara. Eu joguei na cara. Sabe ler? Você não sabe estudar. Eu nunca estudei, mas sei das coisas. Aí. Pô, hater e joga no chão. Reclamar com outro, quer ser dono das coisas? Que coisa. E tá o quê? Olhando pro meu palitinho? Eu acabei de almoçar. Eu tô de barriguinha cheia. Tá com inveja? Tá morrendo de fome? Tô nem aí. Morre de raiva e de inveja. Aqui o palitinho, ó. Aqui, ó. Tá nem aí. Tá entendendo? E vou jogar no chão também.
Eu jogo daí. A casa é do Carlos Barros. Que coisa. E você, Carlos Barros, lá vem de novo com essas histórias de guerra nuclear, fim do mundo. Eu já não aguento mais. Eu não aguento mais. Sobre essa história de guerra, eu tenho uma opinião pessoal. Mas antes disso, eu quero expor aqui o meu sentimento. Tô triste e com ódio da separação do casal que eu mais amo, o Willy Bonner e a Fátima Bernadette. Eles se separaram, mas eu tô rezando. Já fui no pai de santo, já fui no padre, no pastor da Universal. E eles vão voltar, porque só naquele casal é que eu acredito. E vou aproveitar aqui o canal do Carlos Barros e mandar um recado pra Fátima Bernadette. Volta pra William, hein? E senhor William Bonner, volta pra Fátima Bernadette. Quem tá falando aqui sou eu. Que foi? Tá com raiva? Ai, se estrangula, se estribucha aí. Pode se estribuchar. Tô nem aí. E se não gosta de mim, pula o vídeo, vai embora. Ou então pula de um prédio. Tô nem aí. Tá com raiva? Morra de raiva. E você, meu amigo Carlos, eu já falei 8 vezes, e você não me escuta. Eu tenho falado pra você do Rivotril. Toma 8 caixas. 8, olha aqui, sabe contar não? 8 caixas de Rivotril e pega um pouquinho de água de coco do Ceará, mistura no chazinho que você vai esquecer essas histórias de guerra, de bomba. Eu tenho certeza que essas minhocas que estão botando na tua cabeça vai tudo, com tudo pra fora. E você que tá me ouvindo aí, tá gostando não? Não gosta de mim não? Tá com raiva? Morra de raiva. Tá com raivinha? Ah, eu não gosto do seu hater. Morra de raiva. Eu não leio história, não gosto de estudar, não gosto de pesquisar nada, não gosto de professor de história, de gente que estuda, mas eu conheço as coisas. Eu assisto Jornal Nacional todo santo dia. Vou dizer aqui pra esses intelectualizazinhos, esses intelectuazinhos que vivem estudando, nunca existiu essa história de Segunda Guerra Mundial. Isso é tudo invenção desse povinho do PT e esse que entrou aí no governo, Michel Temer. Eu não temo ninguém. Esse Michel Temer, povinho do PT, inventa essas histórias. Digo e repito, nunca existiu guerra mundial, nem primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta, nem zero, nem nada disso. E ainda pra completar, ficam falando, é porque existia campo de concentração. Campo de concentração onde meu time fica lá, concentrado, antes de jogar com aquela droga do Flamengo e dos Vasco da vida. E ela, aí tem campo de concentração. Tá com raiva? Morre de raiva! Ai, tô com raivinha do seu hater. Morre de raiva, tô nem aí. Carlos, bota na tua cabeça. É invenção também desse povo de YouTube que fica com história de teoria da conspiração. Odeio esse povo, odeio hater. Eu sou hater. E daí? Peraí, o papel tá aqui. Pegar, tá aqui. Sabe ler? Sabe ler não? Aí tá de cabeça pra baixo. Olha aí, esfrego na cara. Sabe ler? Só hater, e daí? E vou jogar no chão de novo. Jogo daí, qual é o problema? Ah, brigar com outro. Eu jogo, daí. Tá com raiva? Morre de raiva. E se não gosta de mim, vai tomar Rivotril. Enche a cabeça de Rivotril. Tô nem aí. Morre de raiva. Se estribu... Fica aí se estribuchando porque eu não tô nem aí. Acabei de almoçar. Ô, Carlos, eu vou te explicar. Esse negócio de Segunda Guerra Mundial é invenção da cabeça do povo. Nunca existiu. Isso é tudo conversa pra boi dormir. Tá com raivinha? Morra de raiva. Tô nem aí. Morra de... Se estribucha. Se estrangula. Vai. Se estrangula. Tô nem aí, ó. Tô nem aí. Só hater e assumo. Porque sou frustrado. Sou frustrado e assumo. E digo mais aos entendidos aí de Segunda Guerra Mundial. Hitler não era um homem. É o sobrenome de uma mulher. Esse povinho pensa que sabe de história, não sabe nada. A senhora Hitler era uma senhora madame, rica na Alemanha e começou a misturar esse povo que não sabe falar alemão. E a senhora Hitler é que existiu. Não existiu nada de Hitler ditador. Ele ficou com raiva? Tá com raivinha? Morra de raiva, tô nem aí. Morra de raiva. Carlos, meu amigo, não esquece, o mundo tá em paz. Tá todo mundo em paz. Bota na tua cabeça. E você que tá dizendo que não é nada disso que eu tô dizendo, morre de raiva. Fica com raiva, vai ter que me ouvir. Tô enchendo linguiça? Come a linguiça até o fim.
Ah, porque eu não gosto desse hater. Esse hater enche linguiça. Toma o tempo do vídeo. Morra de raiva. Vai ficar aí até o fim. Eu tô aqui. Só saio quando eu quiser. Quando o Carlos quiser. E quer saber? Eu quero aumento de salário. E que meu time ganhe um campeonato brasileiro. Pode ser contra aquele Vasco e aquela desgraça do Flamengo. E quer saber? Ponto final. Qualquer dia desse eu vou dar um livro de história para o senhor hater. Ele tá precisando ler um pouco. É muito difícil entender o presente se você não olhar para o passado. Minha opinião. Hitler era a parte visível dessa história. Acredito que ele era a ponta do iceberg. Apesar de muito inteligente, ele cometeu 2 erros graves. Ao mesmo tempo em que atacava a União Soviética, brigava com os Estados Unidos e a Inglaterra. E vou te dizer uma coisa, se ele tivesse vencido a União Soviética, aí... Mas a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi o início do fim. Quem de nós não já ouviu falar no dia D? O desembarque dos americanos na Normandia foi fundamental para o fim do Terceiro Reich. Detalhe, pode até parecer mentira, mas o que realmente ajudou os soviéticos a ganhar a guerra foi o inverno, o frio intenso que os alemães não estavam preparados. A Batalha de Stalingrado foi decisiva. É claro que tudo isso que eu compartilhei aqui com você é o resumo do resumo do resumo do que foi a história da Segunda Guerra Mundial. Da guerra mais sangrenta da história. Vale ressaltar, muitas invenções e descobertas tecnológicas dos nazistas foram roubadas pelos aliados, pelo menos em projeto. Pergunta: é possível haver uma terceira guerra mundial? No meu ponto de vista, sim. Aliás, as sementes da terceira guerra mundial já estão germinando. A história nunca se repete, mas pode ter ingredientes parecidos. Em nossos dias, até certo ponto, não temos um Adolf Hitler. Os ditadores imperialistas dos nossos dias são lobos com capa de cordeiro. Falam em nome da paz e da democracia. Enquanto isso, produzem e modernizam as suas armas nucleares. Como dizem os especialistas, a Segunda Guerra Mundial matou 55 milhões de pessoas, mas uma terceira guerra mundial será a última. Talvez o fim da nossa espécie. O cenário que nós estamos vendo hoje no mundo, tudo nos leva a crer que haverá o nosso apocalipse. Alguém me perguntou de onde vinha a minha esperança. Vem da minha vontade de vida. Quando a gente tentar interpretar o que foi a Segunda Guerra Mundial, que a gente se esforce, que a gente tente crescer um pouco mais como seres humanos. E é em nome da vida e da esperança que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.